A paz do Senhor Jesus Cristo para você e toda a sua família. Nós vamos hoje para o comentário da última lição da classe dos jovens desse trimestre, lição do dia 25 de junho de 2017, lição número 13, que tem o título A Decisão Crucial do Discípulo. Ouvir e praticar. Chegando aí no encerramento do Sermão do Monte, baseado em Mateus capítulo 7, versos 24 até o 29, onde Jesus falou sobre a prática da sua palavra, ouvir e praticar, e sobre aquele que ouve e não pratica. E a comparação que ele fez com relação à edificação. Quem ouve e pratica, ele comparou a um homem prudente que edificou a casa na rocha. O que ouve e não pratica, ele comparou ao homem insensato que edificou a casa na areia. E, quando vieram as intempéries, a casa na rocha permaneceu e a da areia foi levada. Então, nós aprendemos que nessa colocação de Jesus, todos aqueles que o ouviram e todos nós que ouvimos também a palavra de Deus, devemos colocar em prática e assim nós estaremos edificando a nossa vida espiritual. Somos edificadores em cima daquilo que nós ouvimos. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse que lançou o fundamento, e o fundamento é Cristo, e não pode ter outro fundamento, lá no capítulo 3, e não pode ter outro fundamento senão Cristo. Mas o alerta do apóstolo é: veja cada um como edifica sobre ele. A edificação espiritual de uma pessoa, portanto, é algo importante, e a palavra de Deus, o cumprimento, a obediência, a prática da palavra é indispensável e é só assim que se edifica. Claro que quando nós falamos em obediência da palavra de Deus, nós estamos falando de algo que acontece com aqueles que são nascidos de novo, que têm o Espírito Santo, que têm o coração renovado, regenerado, é salvo, porque só podemos cumprir isso com a ajuda do Espírito Santo. O homem, na sua própria força, na sua própria capacidade, não tem condição de cumprir os mandamentos de Deus. Mas quando ele é convertido, quando ele nasce de novo e o Espírito Santo passa a morar nele, o próprio poder de Deus lhe capacita a obedecer a santa palavra de Deus. Então, nessa edificação, não estamos sozinhos, estamos com a ajuda do próprio Deus. É Ele que nos desafia a edificar nossa vida sobre a palavra, mas é Ele que nos dá todas as condições para assim fazermos pelo seu maravilhoso poder. Então temos diante de nós esta lição, e ela é dividida justamente na primeira parte com relação ao homem prudente e obediente, que pratica a palavra. Na segunda parte, ao homem sensato que não pratica. O primeiro faz uma escolha sensata e o segundo uma escolha insensata. E o último tópico da lição fala sobre o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo.
Tiago, capítulo 1, verso 25, é o texto do dia que diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. A diferença é grande de alguém ouvir e não praticar. Síntese: a justiça do reino não é um amontoado de regras que serve para debates. Trata-se de posturas e atitudes que precisam ser vivenciadas e praticadas. Essa é a justiça do reino de Deus. Não se constitui em rodas de debates, discussões e puramente matérias de estudos, sejam eles de que nível for. O importante é conhecer, praticar e viver a justiça do reino exposta pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então pensemos um pouco na questão da obediência. E o capítulo 7, verso 24 de Mateus, que é o texto bíblico básico até o versículo 29, fala ali o Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, executa, coloca em ação, coloca em prática, escuta e coloca em prática. Esse é o princípio que Jesus está enfatizando às pessoas que estão ouvindo. Não basta ouvir e pronto. Ser ouvinte é uma bênção, mas é importante praticar. Essa mesma palavra, que traduzida no verso 24 está como pratica. Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é a mesma palavra que está no mesmo Evangelho de Mateus. Mateus usa de novo essa palavra, entre outras vezes, mas ele usa no capítulo 1 e no verso 24, que diz: ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu Maria, sua esposa. Aqui é algo que nós até já estudamos também na classe ou na revista dos adultos, com relação a José, a sua obediência. E o anjo do Senhor veio e orientou José, porque ele estava pensando em deixar secretamente sua esposa, Maria, por causa da gravidez que ele não entendia. Então, quando ele pensava isso, o anjo do Senhor veio a ele em sonho e lhe orientou a receber a sua esposa, Maria, explicou a ele sobre a concepção miraculosa do Espírito. E depois dessa orientação divina, diz a Bíblia que ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Fez é a mesma palavra de Mateus 7, 24, que está traduzida como pratica. Então, praticar a palavra é olhar para José. Ele recebeu a orientação e fez como lhe foi ordenado. O anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não temas, receba. E quando ele acordou do sono, ele fez, ele praticou conforme a orientação dada por Deus e não despediu sua esposa, mas permaneceu com ela seguindo a orientação de Deus. Ele tinha uma vontade, mas quando veio a direção de Deus, ele deixou sua vontade e fez o que Deus lhe orientou. Isso é praticar a palavra de Deus.
nós praticamos a palavra de Deus, mesmo que ela seja contra os nossos interesses e as nossas vontades. E a grande verdade é que na nossa natureza pecaminosa, nós não temos disposição para obedecer a palavra de Deus. Daí que eu disse na introdução dessa aula que só os nascidos de novo, só aqueles que têm o Espírito Santo, têm em si a capacidade de obedecer a palavra. Por quê? Porque essa nova natureza dada por Deus é que deve prevalecer na nossa vida em detrimento da velha natureza que não quer e não tem prazer em obedecer a palavra e a lei de Deus. Então a nova natureza tem sim esse prazer e nós, portanto, devemos nos inclinar a essa nova natureza. Fazer aquilo que a nova natureza pede ou nós devemos nos submeter a ela no sentido da obediência. O que cada um deve entender é o seguinte, que se nasceu de novo, tem em si o poder, a capacidade para viver uma vida de obediência. Tem. O que precisa é viver dessa maneira. É submeter-se ao poder do Espírito Santo, crer e obedecer. É como alguém, por exemplo, que tem um problema de coração e essa pessoa não pode correr, não pode praticar exercícios, não pode subir escada. Imagine ela lá num shopping center ou numa repartição pública e ela vê as pessoas subindo as escadas normalmente, claro que não estou falando de escada rolante, estou falando de escadas normais. Qualquer prédio que ela chegue, qualquer lugar, tem lá a escada normal e tem o elevador. Ela não pode subir aquelas escadas porque ela tem dificuldade. Então ela vê as pessoas subindo, mas ela tem que ir para o elevador. Por quê? Porque ela tem problema no coração. Suponha que essa pessoa, depois de algum tempo, ela seja submetida a um transplante de coração. Então, ela passa por essa cirurgia e coloca-se um coração sadio, então agora ela está saudável. Agora imagine que ela vá frequentar esses mesmos lugares e ela, mesmo tendo condição, porque o coração agora lhe possibilita isso, de subir escadas, ela ainda vai ficar ali esperando o elevador, porque embora ela tenha um coração novo e capaz, ela não está usando esse coração novo e esse poder novo que ela tem, então ela vai continuar subindo no elevador e nunca vai estar usando aquele poder que ela tem para subir escadas como outras pessoas fazem. Então a grande questão é que o crente, o nascido de novo, ele tem o poder de obedecer à palavra de Deus. O que ele precisa é pôr em prática esse poder. Senão, ele vai continuar sempre subindo de elevador e não vai usar o poder. Ou seja, ele vai estar sempre prevalecendo a sua carne e não a nova natureza. E o que deve prevalecer em nós é a nova natureza, porque senão não desfrutaremos de vida profunda, não desfrutaremos de uma vida de profunda comunhão com Deus. Então precisamos obedecer e todo novo crente ou todo nascido de novo deve viver esse poder, deve colocar em prática esse poder em sua vida, porque ele tem capacidade sim de obedecer a palavra de Deus. Então, outra palavra que Jesus usa aqui é compará-lo-ei, né? Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Prudente. E é interessante que essa palavra prudente foi muito usada por Jesus. Ele chama a nossa atenção com relação a essa palavra prudente. Mateus usa essa palavra de novo, em Mateus capítulo 24, versículo 45, quando Jesus conta a parábola do servo prudente. E ele diz, quem é o servo fiel e prudente que dá o mantimento aos seus conservos no tempo certo? Está lá em Mateus 24, 45. Então, com relação ao alerta espiritual, com relação à volta do Senhor, Jesus usa a expressão prudente, o servo fiel e prudente.
Outra vez que Jesus usa essa palavra foi na parábola das 10 virgens, quando ele fala das virgens loucas e das virgens prudentes. Cinco eram loucas e 5 eram prudentes. É essa mesma expressão usada aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. O homem prudente, aquele que, outra vez que Jesus usa essa palavra, ele usa que quando ele orientou os discípulos com relação a eles irem pregar, ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então é importante a prudência espiritual para cumprir a palavra de Deus. Então quem ouve e cumpre é prudente. É aquele que realmente sabe o momento certo de fazer as coisas certas e está disposto a obedecer e praticar a vontade de Deus. O que determina uma base sólida para as nossas vidas em todas as áreas de nossa vida é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e praticar, obedecer a sua palavra. É isso que determina uma base sólida para a nossa vida. Por que eu falo de reconhecer Jesus como Senhor? Porque Ele disse: aquele que escuta as minhas palavras. Minhas palavras. Então, para eu obedecer a palavra de alguém, eu tenho que reconhecer essa autoridade na minha vida. A autoridade desta pessoa na minha vida. Senão, eu não obedecerei. Eu só obedeço às palavras daquele a quem eu reconheço que tem autoridade sobre a minha vida. Ora, uma vez que Jesus é o meu Senhor e eu declaro isso, creio nisso, então as suas palavras têm a mesma importância do seu senhorio sobre a minha vida. Portanto, devo sim obedecer a sua palavra. Ponto 2 da lição fala justamente da desobediência. Escutar e não praticar é desobedecer. E essa é uma escolha insana, conforme está na nossa lição. Em Mateus 7, 26, Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Ao homem insensato. E é interessante, alguém pode ser religioso e ser insensato. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 23, versículo 17, ou 16, quando Jesus está criticando os mestres da lei e os fariseus no contexto, lá no capítulo 23, verso 16, está escrito: ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Versículo 17. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Veja que Jesus chamou de cegos, insensatos, os mestres da lei e os fariseus, com relação a esse tipo de ensino que eles estavam dando. Eram homens religiosos, eram líderes religiosos, eram os ensinadores da lei, e Jesus os chama de insensatos, que uma outra tradução para isso é loucos, ateus, incrédulos, ímpios. Veja como Jesus foi forte na sua colocação e na sua crítica aos mestres da lei. Por quê? Porque eles preferiam ensinar as tradições dos anciãos, mesmo que isso fosse contra a palavra de Deus. Esse é um grande perigo da religiosidade. Colocar em primeiro lugar as tradições religiosas do grupo a que pertence em detrimento da palavra de Deus. Jesus chama
essas pessoas de cegos insensatos. Pensam que estão honrando a Deus, mas na verdade não estão honrando, porque só quem obedece a palavra é quem honra a Deus. Só quem ensina corretamente a palavra honra a Deus. Só quem obedece a palavra e ensina as pessoas de forma correta a obedecer a palavra é quem honra a Deus. Nós não podemos ser transmissores de tradições da nossa religião, de meros costumes da nossa igreja, pensando que com isso somos zelosos e às vezes nós até negligenciamos a palavra de Deus por causa de certas tradições. Esse é um erro terrível. Nós devemos nos preocupar com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, para não abrirmos mão dela em momento algum de nossas vidas, para que possamos honrar a Deus de verdade. E honrar a Deus é ser zeloso, sim, das Escrituras, ser zeloso da palavra de Deus. Esse que é o nosso desafio e essa que é a nossa missão como cristão e principalmente como ensinadores, devemos ensinar a palavra de Deus para que cada pessoa seja sensata em escolher obedecer a palavra do Senhor. Então, Jesus chama de insensatos mesmo pessoas que se viam como religiosos, mas para Jesus eram insensatos. Ponto 3 da lição fala sobre o ensino de Jesus. E lá em Mateus 7:28, que novamente é o texto bíblico da lição, está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Se admirou, ou seja, ficaram maravilhados da sua doutrina. Mateus usa essa mesma expressão lá no seu capítulo 13 e o versículo 54, quando diz: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Admirados. É desse jeito que ficou as pessoas ali, naquele dia, quando Jesus concluiu o seu sermão. Diz que a multidão se admirou. E lá na sinagoga em Nazaré, novamente as pessoas ficaram admiradas com Jesus Cristo. Até os discípulos, uma vez, também tiveram a mesma sensação, ou a mesma reação. No capítulo 19, versículo 25, quando Jesus falou sobre o rico entrar no reino dos céus, capítulo 19, verso 24, ele disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o verso 25 diz: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. É a mesma reação que tiveram as pessoas quando ouviram o Sermão do Monte. Admirados, perplexos de ouvirem o que Jesus estava ensinando. Os discípulos tiveram a mesma reação quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o ensino de Jesus, ele é chocante. O ensino de Jesus nos confronta. O ensino de Jesus, ele nos coloca num desafio que só vai fazer bem para a nossa alma. Porque o resultado é positivo para nós. Quem ouve e obedece e pratica é como aquele que constrói a casa na rocha, a casa permanece. Ouvir e não obedecer
não vai nos trazer benefício nenhum, pelo contrário, vai trazer prejuízo na nossa vida, em todas as áreas. Então veja como é importante o que Jesus coloca diante de cada um de nós. Que se nós obedecermos, nós vamos ter benefícios, vamos ter solidez, vamos enfrentar lutas e tempestades, mas vamos permanecer firmes. Não vamos ser vencidos. Se não obedecermos, ou se não obedecer, a tragédia é certa. A tragédia é fatal. Então, melhor obedecer. Diz lá no livro de Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus está primeiramente interessado na nossa obediência. Foi isso que ele sempre pediu do povo de Israel. Não apenas sacrifício. O sacrifício era uma expressão, mas a obediência tinha que vir na frente. A fé e a obediência tinham que vir na frente dos sacrifícios. Chegou um momento na história de Israel que eles achavam que agradavam a Deus simplesmente cumprindo o sacrifício e não obedecendo a sua voz. Não. Sacrifícios têm o seu lugar, mas não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é a obediência. Não basta a gente não perder cultos, estar em todos os cultos da igreja e não ser obediente. Não adianta alguém cantar bonito, louvar, fazer tanta coisa bonita, mas não obedecer. O sacrifício não é a prioridade. A prioridade é a obediência. Um coração obediente honra a Deus. Um coração obediente agrada ao Pai. Jesus falou, não é? Ele contou uma história, uma parábola sobre os 2 filhos. E o pai disse para um filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele disse, eu vou. E não foi. Depois ele disse para o segundo, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu não vou. Depois arrependeu-se e foi. E Jesus perguntou, quem foi que fez a vontade do Pai? E os mestres da lei, os fariseus responderam, disseram assim, o segundo. O segundo. E Jesus disse, então muitas meretrizes e publicanos entrarão diante de vós no reino dos céus. Veja como é importante a questão de fazer a vontade de Deus obedecendo a palavra do Senhor. Então esse livro foi nos dado em nossas mãos pela maravilhosa preservação do Espírito Santo em preservar para nós as Escrituras Sagradas. E isso está em nossas mãos. Ouvimos tantas mensagens, tantos sermões, temos a Bíblia em tantas traduções, mas o que nós precisamos mais é de obediência. É de leitura, meditação na palavra de Deus e obediência à palavra do Senhor. Obediência. Temos muitos mestres e ensinadores, mas nós precisamos de gente que obedeça a palavra de Deus. Pregações bonitas, maravilhosas, sermões bem colocados e muita coisa. Tem gente que viaja o mundo todo, o Brasil todo, viaja para todo lado ensinando, é mestre, é professor, só que não obedece, não vive. Até onde vai isso? Pode dar dinheiro para uma pessoa, mas não dá estrutura, não dá firmeza, não dá paz verdadeira, porque não obedece a palavra de Deus. O importante é obedecer para o nosso próprio benefício. Imagine uma coisa, todos nós já fomos no médico quando estávamos mal de saúde, sentamos na frente do médico, ele nos examinou e depois, antes de mandar a gente embora, ele prescreveu lá uma receita de acordo com aquilo que ele viu que nós precisávamos. Aí ele entrega a receita na nossa mão, aí nós vamos para casa e o que nós fazemos? Primeiro, antes de ir para casa, nós passamos na farmácia e compramos o remédio receitado pelo médico, porque nós queremos a cura da nossa enfermidade, queremos a restauração da nossa saúde, não é? Ninguém pega a receita e vai fazer uma pesquisa nos componentes daquele remédio, estudar sobre o remédio, fazer uma pesquisa sobre o médico, conhecer o médico, enfim, usar aquela receita como material de estudo, horas e horas de estudo, para descobrir todos os detalhes do medicamento, todos os detalhes do médico, onde ele se formou, como é a faculdade. Ninguém faz isso. Nós pegamos a receita e vamos comprar o que foi prescrito e vamos tomar para fazer bem para nós. E com a palavra de Deus? E com a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus. É o que eu acabei de dizer. Muita gente quer dissecar a palavra para falar elas para os outros acharem muito bonito. E está cheio de gente assim, que eu costumo chamar de profissionais da igreja. E eu também costumo dizer que a igreja não precisa de profissionais. A igreja precisa de crentes. Crentes que amam
e obedecem à palavra de Deus. É claro que é maravilhoso estudar a Bíblia. É glorioso. E todos nós fazemos isso, não é verdade? Você que é professor de escola dominical está me ouvindo? Você estuda a palavra. Eu também estudo. Anos e anos, nunca parei de estudar a palavra. Mas lembre-se de uma coisa, que mais importante do que você estudar e se aprofundar e se esmerar em aprender, é melhor você praticar a palavra de Deus. Estude sim, se aprofunde sim, mas para você aprender e praticar. Não fique entrando na Bíblia simplesmente para tirar mensagens bonitas, para que através disso você consiga um dinheirinho, para que através disso você consiga uma posiçãozinha, um lugarzinho de destaque, para os outros verem que você fala bonito, bem, e você chamar atenção para si. Não. Nunca use a palavra de Deus nesse sentido e nesse propósito egoísta. Estude para crescer, para aprender, para a palavra falar com você, mas que você possa ser movido a praticar o que você aprendeu. Porque aí sim nós teremos condições de edificar uma casa sólida e aí sim nós teremos condições de passar aos outros aquilo que nós recebemos. Como Paulo disse, eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Ele vivia e ensinava. Que nós possamos então viver, praticar e ensinar. Isso tudo simultaneamente para que Cristo seja glorificado em nossa vida e de fato Ele é e sempre será Senhor de todos nós. Que Deus continue abençoando a você.